Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. E neste momento, convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, onde se encontrem. Hoje comemoramos a data do aniversário do nascimento do nosso Mestre Jesus. E não poderíamos deixar de lembrá-lo nessa prece de abertura. Ele que nos ensinou o caminho da mansidão, da renúncia, da abnegação. Ele que nos ensinou que deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, no momento em que nós estamos com os corações cheios de alegria, em razão da data, do evento, das uniões familiares, que nós, humildemente, lembremos do aniversariante, do mestre, do guia, do modelo, do protetor desta humanidade. Querido Mestre Jesus, muito obrigado por tudo que fazes por nós, por tudo que providencias para esta humanidade que ainda não te reconheceu como grande líder, mas estás trilhando o caminho que nós deveremos percorrer a fim de que te encontremos um dia. Muito obrigado, aniversariante do dia, mestre dos mestres. Que possamos ter clareza naquilo que vamos conduzir neste programa, em homenagem à tua grandeza. Que assim seja. Em cima, inclusive, e por acaso aqui, mas como não existe o acaso, a lição que nós vamos fazer a leitura neste momento é: sigamos a paz. Busque a paz e siga. Quem disse foi Pedro, em Pedro 3:11. Há muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lá concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor da nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados.
E a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Está aí, lição sensacional no dia em que comemoramos o nascimento do grande mestre da humanidade. O que o irmão Dilson Barros encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Então, palavras fortes, né? Maravilhosa prece, Julci. Uma excelente lembrança e mexe com a gente lá no nosso íntimo. Mexeu comigo, que prece maravilhosa. Pois então, Antônio, a paz é a saúde, é saúde que alegra, é saúde e alegria do Espírito. Antônio, mais ainda, negue cada um a si mesmo, Antônio. Poxa, tem isso aí, né? Tem, e olha que você me conhece. Então, sinto no meu íntimo, negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois bem, Antônio, para entender esses ensinamentos, irmão Julci, a todos que estão nos ouvindo, é muito importante nós estabelecermos um ponto de vista. Um ponto de vista que no nosso de encarnados imperfeitos, encarnados e enquanto espíritos imperfeitos, não conseguiremos entender. Não há como ler os evangelhos e no ponto de vista terreno entender seus significados. No Evangelho segundo o Espiritismo, irmão Antônio, Julci, no capítulo 2, no item 5, então nós temos lá um ensinamento que nos traz a necessidade de nos remetermos para a vida enquanto espíritos imortais, para entender os ensinamentos de Jesus. Quando nós acreditarmos na vida futura, quando nós tivermos essa convicção, então fé que ela existe, o homem, ele irá estabelecer uma relação diferente com o hoje. E esta frase última, negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz, se torna mais clara. O equilíbrio tratado também aqui por Emmanuel entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor para nos facilitar os entendimentos da vida está no capítulo Bem-aventurados os aflitos, lá no capítulo 5, o item 22, no último parágrafo daquele tema, pela qual o Espírito nos provoca a necessidade de estabelecermos um equilíbrio nas relações aqui na Terra, para que nós não entremos em conflitos conosco, para que nós consigamos, então, entender melhor os ensinamentos maravilhosos de Jesus que hoje nós comemoramos, né? Em 25 de dezembro. Maravilhoso ensinamento. Maravilhoso ensinamento. O irmão José, em cima disso aí. Enquanto o Dilson nos viajava pelo Evangelho, eu viajava pela Galileia. Que legal. Mas que tal? Sabe que Pedro aprendeu. Tanto aprendeu que está ensinando. Mas ele teve que ser admoestado por Jesus. Guarde a tua espada. Ah, sim. Lembra? Ele tirou a orelha, né? Aham. Guarde a tua espada. Jesus era tão autêntico e verdadeiro naquilo que ensinava, que naquele momento crucial da sua vida, em cujo nem os apóstolos compreenderam, Não.
né? Não. Nem os apóstolos compreenderam. Inclusive Judas, né? Ele primou pela paz. Ele primou pela paz. Quem de nós faria isso quando alguém nos defende de outro alguém? De um ataque Um injusto. ataque injusto. É, Quem Antônio. de nós faria isso hoje? Difícil, né? Não, esse cara é meu amigo. Esse cara está me defendendo. E é amigo dele. E ele deixou gravado, o mestre, deixou gravado esses ensinamentos para nós. E Mateus capturou bem nos capítulos 5, 6 e 7 do Sermão da Montanha. São 111 versículos onde Jesus, nos primeiros versículos, fala das bem-aventuranças. E insiste na mansidão, insiste na paz, insiste que estes é que terão o reino de Deus. Mas aí como é fácil, né? Nós perdermos, a gente diz que está tranquilo, que está em paz, mas lá no fundo, não. Abre-se uma janelinha lá e o cara está cheio de coisinha, cheio de espinhos naquela janela contra alguém, qualquer coisinha. Às vezes qualquer coisinha a gente está cheio de espinhos de novo. A gente aprendeu, eu não sei se o Dilson passou por isso, mas eu sei que o Jussi passou, num certo local que nós passamos, se queres a paz, faça a guerra. E agora eu estou aprendendo a dizer assim, se eu quero paz, eu tenho que fazer a paz. Esse item assim, ó, é que ele encaixa aqui no negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Por quê? Porque Jesus virou a página da vingança. Jesus mandou dar outra face. Mandou cuidar do mal com o bem e não com a mesma moeda. E isso é que faz a diferença, Antônio, que tu sempre referes lá no trânsito, por exemplo. No trânsito. Né? No trânsito. Pois bem, olha o mestre, né, trazendo tantos ensinamentos para nós. E hoje, nesta data, quantos de nós conseguem aproveitar os seus ensinamentos? Quantos de nós sabem da história que determina o nosso hoje? Pois bem, o Cristo, Jesus, ele nos ensinou de uma forma tão bela e simples pela exemplificação, e esse momento pela qual Jesus ele está lá então sendo preso, no momento em que Pedro então ele desembainha a espada que Jussi traz para nós, e ele golpeia o soldado. E Jesus adverte o Pedro, ainda adverte ele, o Pedro, guarda essa espada, quem fere com ferro será ferido. Ele ainda nos traz ensinamentos aproveitando aquele momento maravilhoso. Aproveitando aquele momento. Mas como nós vamos aproveitar esses ensinamentos, Jussi, Antônio? Se nós, enquanto espíritos imperfeitos, e por isso, Antônio, eu creio que muitas vezes nós achamos que o nosso coração está leve e uma notícia triste nos agita por dentro. Além de nos entristecer, nós por vezes não percebemos que está lá uma mágoa. E seja por coincidência, se alguém por acaso estiver se sentindo assim, a característica nossa que determina esses momentos é a condição de espíritos imperfeitos. Vezes somos muito bons, vezes somos muito maus, às vezes somos as duas coisas no mesmo instante. E na maioria das vezes somos maus mesmo achando que somos bons. É isso. Não é mesmo? O que seria então, eu deixo essa pergunta no ar para nós todos aqui, para o ouvinte, para aquele que nos assiste, o que seria então negar-se a si mesmo? Pessoal, mas o que? Está se negando a si próprio? O que é isso? Que bicho é esse? Negue a si mesmo, pega a sua cruz e siga. O que é negar-se a si próprio? O que vocês podem me responder disso? O que você pode me responder? Daria tantos programas, Antônio. Mas assim, efetivamente, o que Jesus nos convida, nos convoca,
é que nós deixemos o nosso lado material, Antônio, o nosso ego, a nossa condição racional para o plano da matéria, para que nós sejamos espírito já desde o momento em que nós, por exemplo, temos a terceira revelação como ferramenta. O Espiritismo nos alavanca os ensinamentos de Jesus de tal forma que clareia a necessidade da docilidade, Antônio, da amorosidade, da caridade, deste comportamento que é do Espírito. Porque nós, com o nosso desenvolvimento intelectual imaturo, e o Dilson pegou bem, nós vamos buscar a paz na matéria, na fortuna material, nos títulos, né? Quando na realidade isso não vai nos trazer paz, nem no casamento, se nós colocar a paz no nosso companheiro ou na nossa companheira. No outro, né? No outro. O que vai nos trazer paz, ou que vai demonstrar o que a frase de Pedro faz sentido, e aí o negue-se a si mesmo, é o que nós temos de divino dentro de nós. Eu acrescentar um pouquinho as falas do Jussi. No capítulo 5 a gente vê ali, né, bem-aventurados os aflitos, e num certo item ali, o Espírito nos ensina, num questionamento, sobre se existe alguém infeliz nesse planeta. Então alguém reclama o sofrimento, né? Mal e o bem sofrer. Mal e bem sofrer. E lá pelas tantas o Espírito começa assim. Por que reclamas da tua cruz, do teu sofrimento? Todos nesse planeta sofrem. Ninguém que está aqui é feliz de verdade. Mas poderás alcançar a felicidade se resignar. Uma relativa felicidade. Uma felicidade atual e que você pode Ensinamento começar. espírita, Antônio. Então, a resignação, ela é o início do processo de felicidade, e ao negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz, eu creio que quando nós entendermos, e aí a questão do ponto de vista, para nós entendermos o sentido de resignação, porque a gente vai para a resiliência, vai para outros itens, que não é bem o que Jesus ensinou. A resignação, para entendermos também, nós temos que ir para a questão do ponto de vista que o Evangelho nos chama a atenção, lá no item 5, como eu mencionei, do capítulo 2. Daí nós vamos perceber que quando nós resignamos, nos aceitamos como nós somos. Então, quando nos depararmos na exortação do Emmanuel, que a gente pede uma companheira e tem a companheira, mas ela se torna difícil, nós nos resignarmos, quem sabe ali não inicia um processo de ajuste e de uma felicidade mais adequada. E assim em todas as dificuldades que nós nos estabelecermos. Nós pedimos fortuna e quando ganhamos a fortuna não sabemos aproveitar. Pedimos o emprego, temos o emprego e em seguida odiamos o patrão, um ou outro colega. Quem sabe a resignação, gente? Hein? Também, em cima de tudo, concordo com tudo que vocês falaram e digo mais. Temos que negar em nós o orgulho, a vaidade, a presunção e todos esses defeitos que nós carregamos e como carregamos. Temos que negar definitivo. Aí nós poderemos carregar a cruz de Jesus. Enquanto nós não negar o orgulho que sentimos, a vaidade que sentimos, todos esses defeitos, a avareza e tudo mais, nós não vamos seguir a Jesus. E eu lembrei agora de um fato, um senhor que eu conhecia há mais ou menos um mês, em cima disso aí, porque a gente se reclama às vezes que não é feliz, que isso, aquilo, mas a felicidade não é deste mundo, mas ele falava, claro, relativamente podemos chegar lá, através da resignação e tantas coisas mais, do trabalho, da caridade. Essa pessoa está há 40 anos, por acaso eu conheci, em cima de uma cama. 40 anos, em cima de uma cama. A primeira vez que eu estive na casa dele,
por acaso, ele estava com muita dor. Sentia muita dor, aquilo não aliviava a dor. Ele queria o alívio da dor. Para ele, a felicidade era o alívio da dor. A última vez que eu estive lá, ele disse: não tenho mais dor, eu estou muito bem. Está em cima da cama. Eu estou feliz. Gente, eu estou feliz, 40 anos em cima da cama, sentado, olhando, sorrindo, porque ele não tinha dor. Isto é felicidade. Isto é felicidade. Ali ele se aceitava, né? É maravilhoso ver essas pessoas resignadas. Para que a maioria das pessoas do mundo pensam que elas não têm opinião própria, Antônio. Que elas não têm coragem. É quase aquele comentário nosso sobre as religiões, dizer que tem uma religião é feio. Sim. Não é. Mas essas pessoas resignadas, que é o caso, aquelas mães que aceitam a sua condição e elas amam o filho, às vezes filhos perdidos, mas elas estão ali sempre amparando, dando aquele abraço que, imaginem só, onde estão todos perdidos, e aquele abraço que evita que o filho se coloque numa situação pior. Estas pessoas resignadas ainda recebem de nós outros da sociedade atual ainda sinais de ingratidão, sinais de contrários ao carinho que deveriam receber. Eu aqui, comemorando então esta data maravilhosa, eu homenageio também estas pessoas resignadas, essas mães, esse senhor que estava nesta cama, resignado, então feliz na condição dele, que ele se encontrava. E tantos outros mil exemplos possíveis. Verdade. Que nós poderíamos trazer aqui. Estamos quase no encerramento, e eu quero deixar e o Jussi também vai fazer isso, depois o Dilson vai fazer a prece de encerramento. Eu gostaria de, neste momento, nesse dia tão especial, pedir perdão a Ti, que eu errei algum dia, com a palavra, com um gesto, com um olhar, com um desejo mal dirigido. Eu te peço perdão, desculpas, perdão. Estou pedindo aqui para Ti, olhando na câmera, olhando nos olhos de cada um, olhando nos olhos dos meus parceiros de programa. Da mesma forma eu faço isso agora, nesse momento. Perdoe se um dia eu posso ter errado. Não foi por gosto, mas eu posso ter errado, porque eu sou um ser que erro muito. Então, essa é a palavra que eu queria deixar. O Jussi também pode deixar alguma palavra, depois do Dilson encerra com a prece. Olha, Antônio, foste muito feliz, e eu sigo o teu raciocínio. Eu peço neste momento a todos que nos ouvem, que nos escutem, que me perdoem todas as vezes que eu fui assodado, que eu fui impulsivo, que eu atentei contra a liberdade ou a saúde de quem quer que seja. Tenho certeza que da maioria das vezes foi involuntário, mas quem somos nós, né, Antônio, para impingir ao nosso próximo qualquer dor ou sofrimento em nome da nossa opinião, em nome da nossa argumentação ou da nossa inteligência. Me perdoe, Dilson, Antônio, companheiros de jornada que estão conosco aqui no trabalho, e todos vocês que estão em casa, nossos amigos e familiares. É o momento de nós dobrarmos o joelho. Que assim seja. Olha só que legal, gente. Poxa, Antônio, me emocionou ouvir. Eu creio que esta é a melhor data para nós levarmos esse pedido de perdão. E eu não poderia deixar de expressar o mesmo pedido, expressar o mesmo sentimento. Então, a todos que de alguma forma estão nos ouvindo e que nossa fala possa alcançar, também me perdoem. Aqui o Antônio, ao Jussi, perdão, se de alguma forma faltei com vocês em algum momento,
uma palavra mal colocada, enfim, seja o motivo que for, perdoe-me. Perdoe-me a minha pequenez, a minha imperfeição. Nesta data maravilhosa, nós somos tocados no coração para expressarmos a todos vós, que nos ouvem, que nos seguem, este pedido de carinho. Ato contínuo. Vamos nos postar então em prece, em atitudes de prece, para recebermos também este passe. Um passe que vem do alto dos céus para cada um. Mas é importante que cada um, a partir de agora, onde quer que estejam, procurem relaxar seus corpos, relaxando também suas mentes. Se quiserem fechar os olhos, assim o façam. E procuremos então pensar no amado Mestre, em Jesus, mas não pensemos mais nele na cruz. Porque a cruz só foi um objeto, uma espécie de veículo necessário. Jesus não se encontra mais na cruz. Jesus se encontra nos nossos corações, nos momentos que estamos alegres, que estamos cumprindo os seus ensinamentos, como neste agora, pela qual estamos expressando uma alegria espiritual, sentindo as suas vibrações de amor. Neste momento, onde quer que estamos, somos milhões, somos milhares, e como Ele mesmo nos ensinou, onde quer que estejamos, Ele estará conosco, sempre. E em pensamento somos milhares. Estamos todos conectados e recebendo destes impulsos fluídicos maravilhosos que vêm do alto dos céus para cada um, onde quer que nos encontremos. Onde quer que nos encontremos, com fé, peçamos ajuda, peçamos alívio às nossas dores da alma, dores do corpo físico. Peçamos com humildade e fé. Peçamos forças para vencer nossas mazelas, vencer o homem velho, vencer a nossa imperfeição espiritual, a fim de que consigamos então, enfim, carregarmos a nossa cruz com a resignação. Assim sendo, obrigado, Deus, por tudo que somos, por consequência, então, o que temos. Dai-nos as forças que necessitamos para os nossos enfrentamentos. Que assim seja.